Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui, muito contente, muito feliz em poder receber essa convidada linda, maravilhosa, deusa, nos agraciando com a presença e com toda essa luz para trazer esses temas que interessam muito a esse universo feminino, pessoal. Estou aqui com a Débora Possamay. Ela é consteladora, facilitadora de círculos de mulheres e é uma mulher medicina também, né? Na medicina da lei do tempo natural. Tem muitos saberes, tem muito conhecimento, muita bagagem para trazer para a gente. Mas, primeiramente, seja muito bem-vinda, Débora. Amada gratidão, que linda a tua apresentação, muito honrada. A gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem, né? Então, se eu sou um outro, você, ela viu tudo isso em mim, ela tem muito disso também. Gratidão, gratidão pela oportunidade. Que delícia. E Débora, conta um pouquinho pra gente, né? Como que começou essa tua jornada de conexão com tudo isso que você manifesta hoje, né? Como foi essa conexão com a constelação, com o círculo de mulheres? De onde veio isso? Josi, a constelação, ela faz parte da minha vida, né? Foi vivenciando a constelação que eu me apaixonei pela constelação. Simples assim. E aí, lógico que depois eu fui buscar conhecimento para me tornar uma consteladora. Mas a minha primeira paixão foi vivenciando, né? Experienciando. Participei de uma constelação e falei, uau, o que é isso? E a constelação me encontrou bem no meu processo de despertar, né? Foi lá por 2010, por aí. Enfim, dentro de todo esse movimento que eu vivenciei, eu fui trilhando vários caminhos, né? Comecei na nutrição, fiz faculdade de nutrição, estava um tempinho ali na nutrição, senti o chamado para estudar a mente humana, fui navegando em várias medicinas até chegar de fato na constelação familiar. A própria psicanálise clínica, ela tá dentro da constelação também, né? Bert fez esse link. Então, muitos conhecimentos eles vão se encontrando. E foi da minha própria experiência de vida, mas também da vivência que eu tenho com mulheres, que hoje nasceu o Constelando Feminino. Então, eu falo assim que esse projeto é um projeto que ele estava no meu coração já há muito tempo, mas eu fui trilhando outros caminhos, né? Desde 2019, à frente de grupos de emagrecimento, trabalhando com mulheres, eu pude vivenciar o quanto, de fato, o feminino ele está ferido em sua origem. Né? O quanto as mulheres têm uma identidade feminina ferida, machucada. E a constelação familiar, ela traz lindamente a cura com o feminino, né? Porque para a gente olhar para o nosso feminino, a gente vai ter que olhar para a nossa ancestralidade, vai ter que olhar para a nossa mãe. Então, é lógico que foi a partir da minha própria experiência de vida, a partir da minha vivência, que eu pude me tornar uma consteladora e ter essa bagagem, né? Estar hoje à frente de círculos, né? Ajudando mulheres a se curarem também. Se eu consigo estar ali nesse lugar, é porque eu já vivenciei esse processo, né? E eu tenho uma história de vida muito linda, uma conexão muito profunda com a minha mãe, que me ajudou a estar hoje nesse lugar. Ah, é? Que bacana. Porque normalmente quem busca na terapia, normalmente está buscando uma cura interna, né? Nós que fomos para esse universo terapêutico, normalmente a gente foi em busca de alguma solução, né? De algo que a gente não conseguia ali sozinhas, de alguma maneira, resolver. E a gente foi sedento aí por essa resposta, por essa cura, né? Então eu falo também pelo meu próprio processo, né? Foi buscando compreender, foi buscando curar coisas que em outros lugares eu não encontrei. E aí chegou, né? Na constelação, em várias outras sabedorias, né? Que eu falo que são sabedorias ancestrais, né? E a cura, ela tá na ancestralidade, né? Todo o processo de cura já tá enraizado lá atrás e a gente, é como se a gente tivesse desconectado, a gente se perdeu dessa linha que nos mantinha, né, assim, alinhados em nós. E aí voltar para a ancestralidade, olhar tudo isso é uma chave. Sim. E conta mais, né, como que foi essa
essa questão com você? Você sempre teve essa conexão com o feminino ou era, de repente, uma dor para você? Eu sempre tive essa conexão com o feminino. Eu fui criada pela minha mãe até os 15 anos, me reconectei com meu pai a partir dos 15. Olha. Então, tem toda uma história aí, né? E o fato de ter sido criada por uma mulher muito forte fez com que eu despertasse em mim a energia masculina, né? Da guerreira, daquela mulher que vai, que faz, enfim. Então, é lógico que depois eu tive que equilibrar essa energia e me reconectar com o meu feminino. Apesar de ter sido criada praticamente pela minha mãe, né, a minha energia yang é que foi lá pro alto, né? Então eu tive que olhar para isso também. Mas toda a minha história, ela parte, né? Eu falo assim que eu não sou isso, mas o meu despertar começou com isso, quando em 2010 a minha mãe, ela estava, acho que já há uns 2 anos fazendo o tratamento para transtornos psiquiátricos e ela acabou cometendo suicídio. Nossa. E isso foi bem forte, foi um ano de muita transformação na minha vida e eu acabei vivenciando o processo de depressão. Então eu fiquei durante um ano inteirinho depressiva e não buscava ajuda, porque como a minha mãe ela já vinha desse processo de depressão, de tentar e não conseguir, eu olhava para aquilo, né, e já com um julgamento, dizia, nossa, eu não quero ir para esse lugar, vou tentar sozinha. Então eu fiquei durante um ano tentando me reerguer, sem conseguir, é lógico, e nesse processo eu acabei chegando a 103 quilos. Nossa. Então eu me tornei obesa em um ano. Lógico que eu comia as minhas emoções, né? A dor, a falta da mãe, e depois, com o tempo, fui compreendendo todas essas questões. Nossa. Então, durante esse um ano foi isso, sabe? Um luto não vivido, muitas coisas para olhar e não querer fugir do luto, sabe? E o meu mergulho, ele começou quando eu entendi que, de fato, eu não tinha como fugir. Se eu queria realmente me curar, se eu queria realmente, né, curar meu corpo, porque imagina, com 103 quilos eu já estava uma pessoa depressiva, não saudável, então não tinha como fugir. Eu falo que o marco para mim foi quando a balança marcou 3 dígitos. Quando eu subi na balança e eu vi 103, eu falei, aqui é meu limite, eu preciso fazer algo, né? E aí eu comecei a buscar terapia, né? Expandir a consciência, enfim, vários processos que me levaram para muitos caminhos, né? E eu pude, dentro desses processos, um deles foi a experiência de fazer uma constelação familiar e poder olhar para minha mãe pela primeira vez de uma forma que eu nunca tinha olhado, que é o quê? Olhar com um olhar de não julgamento. Eu sempre acreditei que ela era a minha maior fonte de inspiração, mas de forma inconsciente eu acabava julgando o ato dela, o fato dela ter cometido suicídio, né? Por vezes eu vivi no looping da culpa, né? Arrogante, querendo ser maior do que ela, achando que eu dava conta e que eu teria que ter salvado, na postura da criança, que a constelação explica que está querendo salvar o papai e a mamãe. Enfim, então eu tive que olhar para tudo isso dentro do meu próprio processo de cura, né? E foi compreendendo as minhas questões, compreendendo os meus emaranhamentos, que eu olhei para a constelação e eu falei, opa, naquela época eu já conduzia grupos de emagrecimento, porque daí eu acabei emagrecendo, não só os 23 quilos que eu ganhei, eu me tornei atleta, competi, ganhei vários títulos, eu cheguei a emagrecer 43 quilos, né? Então eu peguei aquela dor que eu tinha e fiz dela a minha maior força, né? E dentro de todo esse processo que eu vivenciei e incorporei, eu conheci muita coisa, muitas medicinas. E eu falei, opa, eu não posso olhar, né, para as mulheres só com esse olhar. Na época eu estava fazendo nutrição e estava no esporte. Aí trabalhava com os grupos de emagrecimento, já ampliando a visão e trazendo um pouquinho, assim, umas pinceladas da visão sistêmica. Entendendo que não é só isso. A pessoa não é só uma ansiedade, né? Existe uma raiz mais profunda e a gente precisa olhar para isso, né? A gente não pode tratar um obeso dessa forma. Então, eu olhava para a minha própria experiência de vida e ia buscar o conhecimento. E durante quase 5 anos eu fiquei nesse processo de conduzir mulheres através da visão sistêmica, né? A psicanálise clínica me ajudou muito, muita bagagem para poder conduzir essas mulheres também.
E os grupos, de fato, assim, eles eram um sucesso e eles me trouxeram muito, muito, muito conhecimento. Porque, de fato, quando uma pessoa ela está com excesso de peso, para onde será que ela está olhando? O que será que ela está nutrindo? Qual a dor que ela está alimentando? Né? Então, ali eu fui ganhando campo, ali eu fui ganhando experiência, ali eu fui ampliando a minha percepção. E chegou um momento que eu tive que dar um novo passo, né? E esse novo passo agora veio através do Conselando o Feminino. Então, é algo assim que meu coração, ele vibra muito em poder falar desse trabalho, porque, de fato, o que eu fazia dentro dos grupos de emagrecimento já era isso. Sabe? Que legal. É como se agora eu só tivesse direcionado o meu trabalho para as constelações familiares e saído um pouquinho do nicho do emagrecimento, mas já era o que eu fazia ali dentro. Que lindo. E como que funciona? Conta mais sobre o Constelando Feminino. Então, o Constelando Feminino, como o nome já diz, é constelação familiar para mulheres. Né? Por que para mulheres? Bom, a minha história toda já diz, né? Durante todo esse período da minha própria experiência de cura, foi me reconciliando com o meu feminino, lógico que com o meu masculino também, mas sempre à frente de grupos de mulheres. Atendia um ou outro homem que queria emagrecer, mas em grande parte sempre o feminino, né? E eu observo hoje, durante os atendimentos, o quanto, de fato, essa raiz ancestral do nosso feminino precisa, de fato, ser curada para que a gente possa curar as nossas relações, né? Para que a gente possa, de fato, olhar para o sucesso de uma outra forma. Então, se a gente for colocar, né, o que a constelação traz, o que representa a mãe, o que representa o pai, os dois por igual, é claro que a gente vai ter que olhar para os dois, se reconciliar, tomar papai, tomar mamãe, mas a minha experiência sempre me levou muito para esse lugar do feminino. E aí depois, dentro de todos os outros processos, me tornando mãe novamente aos 40 anos, tendo um bebê. Então, assim, toda a minha bagagem, ela me ancora muito para trabalhar com o feminino. Tanto que agora em julho eu vou facilitar uma vivência de 4 dias para o feminino. Quando eu abri essa vivência, eu deixei aberto, eu falei, eu estou a serviço do campo, e se for uma vivência, ela vai vir, né, vai tomar forma, se for para o masculino e o feminino, ok. O desenho da imersão saiu completamente para o feminino, né, então eu sinto que é realmente um chamado de alma, estar a serviço e trabalhar com mulheres, e é isso que é o Constelando Feminino, né, é olhar para si, mas poder olhar também para a sua linhagem feminina. Que lindo. E sabe que, né, tudo sempre tem muita sincronicidade, né? Tudo que se conecta, né, tá muito junto ali, tá muito harmônico, porque eu, por muito tempo, eu odiava ser mulher, sabe? Por muito tempo eu me identificava totalmente com o masculino, né? Vivi exatamente ali a jornada da heroína, né? Deve conhecer bem o livro. E eu percebia que foi muito isso, né? A gente veio de gerações de mulheres, principalmente, que tiveram que ser muito fortes, né? E a mulher forte, como até no livro tem um trecho que diz um poema muito forte mesmo, que fala que mulheres fortes são mulheres que sangram por dentro. Sim. Né? Então, normalmente são mulheres que tiveram que dar conta de muito peso, né? Tiveram que carregar histórias pesadas, tiveram que se calar, mulheres que tiveram que fazer dupla, tripla jornada, que tiveram que ocupar muitas vezes, pela questão de sobrevivência, de sustento da família, né? De prover a família, o lugar do homem. Né? Então, essa geração, né, que a gente veio, ela tá muito ferida mesmo, ela tá muito desequilibrada, despolarizada, que tanto assim como você, eu também me identifico muito, de por muito tempo, tá muito na energia yang, tá muito na energia do masculino, do que tem que sair para fazer, que faz realizar. E acontece, que quer realizar, que não tem freio, né, que vai para a vida, assim. E esse é um lugar para as mulheres muito perigoso, é onde nasce toda a frustração por a gente estar desconectada da nossa própria essência, do nosso próprio equilíbrio, que é desse feminino curado, desse feminino sadio, né? Esse feminino leve,
Esse feminino que tá ali para nutrir, para multiplicar e não para sair para caçar, né? Não é quem tá pronto para a luta, para a guerra, né? É quem amorosamente acolhe, recebe, multiplica, faz tudo tornar mais próspero, né? Mais criativo, mais assim, né? Fluido. E eu vejo que eu também senti esse chamado, sabe? Foi muito bonito isso, porque vem da nossa própria cura, né? Assim como na tua história, você precisou vivenciar isso para entender a importância disso, para que a partir daí da tua cura você tivesse disponível para curar outras mulheres, né? Para acolher, para estender a mão para quem também está buscando essa ajuda, assim como a gente já teve nesse lugar um dia, Sim. né? A gente precisou de alguém para nos ancorar, para nos levantar, Resgatar. exatamente, para nos resgatar do buraco que a gente se colocou, né? E que vem da nossa própria história. E eu também senti muito esse chamado, e eu vejo que é como se fosse um pedido ancestral isso, sabe? Porque as nossas ancestrais, elas não puderam fazer o que a gente faz hoje. Sim. Elas não tiveram voz, elas não tiveram espaço, elas não tiveram essa liberdade de poder trazer toda essa fala, essa cura, movimentar esses círculos, juntar as mulheres novamente, né? Sabe que eu falo sempre que, assim, eu tenho o privilégio de ter tido uma avó que ela foi líder do círculo de oração das mulheres da Igreja Assembleia de Deus durante 30 e poucos anos. Uau! Então, assim, ela dedicou uma vida inteira a ser líder desse grupo de mulheres. E tudo que eu entendia como espiritualidade até pouco tempo atrás, eu aprendi com ela, porque ela foi um espelho. E essa questão do círculo feminino, da conexão com as mulheres, já tem muito nessa minha raiz ancestral. Que legal. É a mãe da minha mãe. Né? Então eu trago isso muito forte nas minhas origens. Só que lógico que quando eu olhava ali para trás antes, eu não conseguia identificar isso. Primeiro, porque eu estava muito no meu masculino. Segundo, porque naquela época, como eu não tinha despertado ainda, se eu fosse olhar para isso, eu ia ter que dizer, nossa, jamais eu me vejo à frente de um círculo de mulheres dentro da igreja. E de fato, não faz muito sentido para a minha realidade. Só que hoje eu entendo que essa raiz é uma raiz tão forte que é ela que de fato, né, ou essas raízes que me conectam com todas essas mulheres. Porque hoje mesmo que eu quisesse estar a serviço para os homens, ou desenvolver um grupo terapêutico de homens ou alguma coisa assim, não ressoa. Eu não atraio para o meu campo. Exatamente. Entende? Porque são outras, a minha origem é outra, as raízes são outras, a minha experiência de vida é outra. Então eu sempre falo que eu tenho a honra de ter sido neta da Dona Margarida, que me trouxe toda essa bagagem. E quando eu lembro daquela sapatinho de fogo dentro da igreja, às vezes, sabe, quando dá aquele frio na barriga e aquele nervoso, eu ancoro nas minhas origens, nas minhas raízes, e eu lembro daquela sapatinho de fogo, eu falo, não, tu tem isso dentro de ti, tu tem isso no teu DNA, então se empodera disso, mulher, e vai e faz acontecer. Que lindo. Então é sobre isso, sabe? Que máximo. E uma coisa que faz muito sentido, você deve saber, talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo não saiba, mas a qualidade da nossa vida hoje, ela é diretamente proporcional à qualidade da vida espiritual dos nossos antepassados, né? Então, quanto maior a conexão, né? Quanto mais forte, mais direta foi a conexão dos nossos antepassados com a espiritualidade, melhor é a nossa vida agora, aqui e agora, né? Então, a gente tem que honrar muito e agradecer muito a todas as nossas ancestrais, aos nossos ancestrais, né? Tanto homens quanto mulheres. Sim. Que se ajoelharam e rezaram, que fizeram suas orações, suas preces, toda a prática espiritual. Porque hoje, com a mentalidade, né, aberta e receptiva que a gente honra e respeita todas as relações, né, todas as formas de conexão espiritual. Seja em qualquer religião, seja de qualquer
forma que se acredite ser verdadeira, sim. né? Quem veio antes abriu caminhos, né, Josi? A gente tem que honrar quem veio antes, né? A vida chegou até nós, passou pela minha mãe, passou pela minha avó, pela minha bisavó. Então, elas vieram abrindo os caminhos. E eu sou a Josi, o sonho das nossas ancestrais. Exatamente. Então, a gente não está aqui para fazer igual, muito pelo contrário, a gente está aqui para quebrar padrões, né? Essa é a nossa função, é sair do cercadinho que nos limita, né? Os nossos ancestrais não tiveram a oportunidade de ter o conhecimento que a gente tem. Então, se eles tivessem tido essa oportunidade, certamente eles teriam feito diferente. Né? Então, cabe a nós fazer o quê? Fazer diferente. Se a gente faz igual, a gente continua preso lá na cerquinha do padrãozinho, fazendo igual e repetindo. Porque, Exatamente. de fato, a nossa vida é uma repetição. Nós somos uma repetição. Né? A gente traz todas essas memórias no nosso DNA. Então, ter essa consciência de que eu não preciso fazer igual, mas eu também sou igual. Eu sempre falo que é como se fosse... É como se a gente estivesse amarrado por um elastiquinho que nos leva para frente. Então, eu sou igual a vocês, mas eu também posso ser diferente. Porque eu sou igual a todo o meu sistema, mas eu também posso fazer diferente. Eu não preciso repetir aquilo que já foi. Então, isso é muito libertador. É muito libertador ter consciência que a gente pode escolher diferente. Isso. Que mesmo que a gente receba tudo que já foi, né? A gente pode escolher ficar só com o que é bom. Isso. A gente pode honrar tudo que já foi, tudo que aconteceu e falar, olha, mas tem isso aqui no meu sistema, isso me fortalece, isso eu quero levar comigo, né? A gente poder escolher o que a gente leva e escolher o que a gente encerra aqui. Isso fica daqui para trás, daqui para frente vai ser diferente. Exato. Então, isso é muito libertador. E até a gente ter esse estalo, esse despertar, né? Esse momento de consciência e falar e saber disso, a gente passa a vida como se fosse numa rodinha de hamster, né? A gente fica rodando e não sai do lugar. Então, muitas pessoas, né, vêm procurar ajuda terapêutica, porque se encontram em ciclos repetitivos, né? E quando se dão conta, estão revivendo relacionamentos igual a família toda repete, ou padrões de doença igual a família toda, ou padrões de escassez, de falta de dinheiro, de sempre ter problema, e aí quebra o carro e dá um problema na casa, daí acontece de perder o emprego, e a pessoa lá vai repetindo o ciclo. Exatamente como os antepassados viveram. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, está se identificando com alguma dessas coisas que a gente trouxe, né? De estar vivendo algum padrão repetitivo, observa teus relacionamentos. Perceba como que tá seus relacionamentos. Se você se relaciona hoje com pessoas muito parecidas como que a sua mãe ou seu pai se relacionava, ou se relacionam ainda. Se o seu padrão ali financeiro tá muito parecido com o padrão financeiro que era da tua família. Se o teu padrão de saúde, né, tá muito parecido. Se você ou repete algumas doenças, algumas dores, alguns problemas de saúde, tente perceber. Porque se isso não tá legal e te incomoda, a boa notícia é que você pode romper isso. Você pode tomar consciência de que isso é sim um padrão repetitivo, né? Existe aí uma lealdade sistêmica, existe aí algo, como a Débora disse, um elastiquinho que te puxa de volta, né? Você tá aí no meio desse elastiquinho que sistemicamente a gente chama de emaranhado, né? Você tá no meio do emaranhado com o seu sistema familiar e você pode romper isso. Mas o romper não é romper excluindo ou rejeitando tudo como é, como foi, né? É olhar com os olhos de amor, sem julgamento, né? É um convite amoroso para dizer um sim para nossa história, dizer um sim para tudo como aconteceu e buscar fazer diferente e pedir permissão para fazer novas escolhas, né? E isso é muito bonito, isso você tem trabalhado também nos círculos com mulheres, né? Essa cura é através da constelação, né? Para todas essas dores femininas. Eu quero provocar aqui uma consciência que me veio
Conta pra gente um pouquinho o que tem a ver essa questão do feminino com a nutrição, com a alimentação. O que tem a ver mãe com alimento? O que é essa relação? Porque há muito tempo você trabalha a questão nutricional, a mãe né? com alimento, nossa. A mãe com alimento, a mãe foi a nossa primeira fonte de nutrição, né? Mesmo quem não foi amamentado, porque daí, Débora, mas eu não fui amamentado. Mas você recebeu toda a nutrição quando você estava lá no ventre da sua mãe. Então, a mãe foi a nossa primeira fonte de nutrição. E a relação que nós temos com a nossa mãe, principalmente a relação emocional, ela vai reverberar na relação que a gente tem com o alimento, né? Então, hoje a gente já sabe que a nossa mãe, a relação que a nossa mãe teve com a nossa avó também vai passar pra gente, né? Então, muitas vezes, a nossa relação com a nossa mãe é uma relação legal, mas a relação da nossa mãe com a nossa avó tem algum conflito ali. Então, a gente precisa olhar para isso também, não é só a nossa mãe. Mas, em tese, a relação emocional que a gente tem com o corpo e com o alimento está associada à relação emocional que nós temos com a nossa mãe, né? Então, se eu julgo a minha mãe, se eu excluo a minha mãe, ou se eu acredito que algo faltou, né? Se me faltou algum tipo de nutrição, né? A criança tem necessidades a serem atendidas quando ela é um bebê. E se faltou algo para essa criança, ela tende a compensar na alimentação, seja na infância ou na vida adulta, porque ela está buscando de fato a mãe. E aí tem toda aquela questão das memórias intrauterinas, né? Porque a gente tem as nossas memórias celulares, elas começam desde a concepção, principalmente no que está relacionado à alimentação e ao excesso de peso. Então, a forma como eu fui concebida, se eu fui uma criança esperada, se eu não fui esperada, se eu fui rejeitada, se eu cheguei em um momento em que meus pais estavam passando por problemas financeiros, escassez, né? Muitas vezes eu vou buscar compensar na alimentação aquilo que eu achei que ia faltar, porque minha mãe tinha um medo muito grande de achar que ia realmente faltar o alimento. Então, é muito amplo, mas a base é essa. A gente vai ter que olhar para essa primeira fonte de nutrição. Então, como que foi minha concepção, como que foi a gestação, como que foi o meu parto, como que foi o meu pós-parto, a minha fase de amamentação, eu fui amamentada, não fui amamentada, e como foram os meus 2 primeiros anos de vida. Isso vai influenciar em toda a minha história com a alimentação e com a relação que eu tenho com o meu corpo. Aí você vai me dizer assim, mas Débora, lá em 2010, quando a sua mãe cometeu suicídio, você se tornou uma pessoa obesa, você não era obesa, e você teve uma questão ali com a sua mãe momentânea, mas não tem nada a ver com a vida intrauterina. Não, já tinha questões. Com certeza. A minha maior dor, ela foi acessada, a minha maior ferida, ela se rompeu e abriu naquele momento, porque de fato eu perdi minha mãe. Então, para minha criança, naquele momento, eu perdi a minha fonte de nutrição, que já tem a ver com toda a minha história de infância também, com o trauma da separação dos meus pais. Então, quando eu olho para a minha infância, eu vejo que a minha maior dor, a minha maior ferida foi cutucada e sangrou de novo lá em 2010, quando eu acabei perdendo minha mãe. Então, sempre a gente vai olhar, né, para nossa biografia, para nossa história desde a vida intrauterina. E aí, a constelação familiar, ela vai nos levar a olhar também para esse outro lugar, de olhar para toda a nossa ancestralidade, para saber se não tem um ancestral meu, né, que passou fome, né, que viveu uma escassez, enfim. Isso só num campo de constelação, porque é muito amplo que a gente vai poder dizer. Mas é um movimento lindíssimo, Josi, onde eu consegui ajudar muitas mulheres a saírem desse lugar. Porque, de fato, para uma mulher, se tem algo que mexe com a autoestima dela, é o corpo, né? E eu acho muito lindo a mulher que se aceita acima do peso, só que a gente tem que partir de um princípio que o excesso, ele é o grande causador das doenças, né? Então a gente sabe que isso não é benéfico, que é algo ruim, mesmo que a pessoa se aceite,
né? Então, poder ajudar essas mulheres a olhar para esse lugar, a se liberar desses padrões, porque quando de fato isso está acontecendo e a origem é lá atrás no teu sistema, você como um buscador está aqui para olhar para isso, para liberar você, os que vieram antes e os que vão vir depois. Então, curar a minha relação com a minha mãe me possibilitou curar também a relação que eu tenho com a minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos. Até hoje, quando eu me curo, porque isso acontece sempre, não pensem que constelador não faz vivência de cura para curar a relação com pai e mãe, porque a gente passa uma vida acessando ali a cebolinha, um pedacinho da cebola descascando e daqui a pouco mais uma partezinha podre e cura de novo, só que o start é um pouquinho mais rápido, né? Então quando a gente percebe, opa, já vai lá e começa o processo. Mas até hoje, quando eu faço uma vivência, quando eu olho para a minha relação, a relação que eu tive com a minha mãe ou com o meu pai, eu sei que eu estou curando também a relação com a minha filha, a relação com o meu filho. Então isso é muito libertador, porque já não é mais por mim, não é só por mim. Já é por algo maior, sabe? Então, é isso, sabe? É muito lindo de trabalhar com essas mulheres, ver essas mulheres se curando, curando a relação com o corpo, curando a relação com os seus úteros, né? E aí depois veio toda a minha história com o Ravi, ser mãe aos 40 anos foi um grande desafio, né? Nossa, imagina. Passar pelo julgamento das pessoas. Nossa, eu escutei tantas pessoas me dizerem, nossa, você é louca, 40 anos, começar tudo de novo. Não tem problema, será que seu filho não vai ter problema? Eu escutei muita coisa. Meu Deus. Né? Então isso para mim foi libertador, sabe? Olhar o Ravi, ver ele hoje perfeito, saudável, saber que tá ali, né? A vida passando adiante. Foi muito lindo. Está sendo muito lindo todo esse processo. E tem vindo muitas mulheres constelar comigo para olhar para essa questão da infertilidade, para olhar para o seu útero, e tudo isso nos leva a olhar novamente para a nossa identidade feminina, de novo para a mãe, para as nossas ancestrais. Então é algo assim que enche meu coração e é algo que transborda, né? E é muito lindo, né, ver todo esse trabalho também, que sou apaixonada também pela visão sistêmica, né, porque é além da constelação, né, um estilo de vida, uma filosofia de vida. Quando você harmoniza a tua vida com um olhar sistêmico, né, é tudo mais leve, é mais simples, porque você vai colocando tudo no lugar. Né? Então é muito bonito. E o que acontece, né? Você já trouxe uma das questões que é a questão do peso, né? A falta de equilíbrio com o peso, a falta de equilíbrio e harmonia com o próprio corpo, né? Essa desconexão com o corpo é um dos problemas da questão com o feminino, com a mãe. Mas, além disso, quando a gente está também desconectado da mãe, da nossa fonte de vida, né, da nossa fonte de alimento, de nutrição, além do corpo, o que mais que impacta? Quais são os sinais de quem está desconectado hoje Da mãe. da mãe? Eu diria o seguinte, Bert, eu não digo, né? Bert diz que o sucesso ele tem a face da mãe. Né? O sucesso ele vai estar muito atrelado ao nosso profissional. Então, se hoje, né, você não consegue encontrar a abundância financeira, né, o sucesso, tudo isso vai estar relacionado à mãe. Né? A gente vai precisar olhar para a mãe. A mãe, ela representa todas as nossas relações, então não é só a relação que eu tenho com o meu corpo, é a relação que eu tenho com o meu corpo, é a relação que eu tenho com o alimento, é a relação que eu tenho com o parceiro afetivo. Então, muitas vezes eu estou numa relação projetando no parceiro a minha mãe. Né? De forma inconsciente, eu quero que ele faça para mim, que ele dê para mim, que ele seja aquilo que a minha mãe, que a minha criança julga que a minha mãe não foi ou aquilo que eu não tive. E aí, numa relação como essa, não tem como, né? Como seguir adiante. E o sucesso tem a face da mãe, são tantas as questões relacionadas à mãe. O que tem vindo muito também as questões relacionadas ao útero, né? A problemas de infertilidade, né? As mulheres que não conseguem engravidar, que não conseguem gestar, que não conseguem estar disponíveis, porque eu digo que para você poder gestar uma vida, você precisa estar disponível. Então, tem muitas mulheres que até querem gestar um bebê,
Mas elas não estão disponíveis, não tem espaço na vida delas para que uma criança possa entrar. Elas já estão sendo mãe do parceiro, mãe da mãe do pai, mãe de muita coisa, e aí não tem espaço para que aquele bebê possa vir, né? Então, olhar para essa relação com o feminino, né? Olhar para a relação com o seu útero, enfim. Os próprios problemas, né? De saúde, né? De saúde relacionados ao útero também. Então, é tudo tão amplo e a gente não pode esquecer que tudo isso sempre vai ter também uma raiz olhando para o pai, né? Porque a gente fala do sucesso e da abundância financeira, mas com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Pai também é realização, materialização, né? Então, a mãe é o sucesso, mas é a força do pai que te leva para realizar. Então, nessa dança linda entre o feminino e o masculino, a gente observa que a gente sempre tem algo a curar com o papai, a gente sempre tem algo a curar com a mamãe. E que, de fato, é isso que a gente veio fazer aqui, crescer, evoluir, né? Nos tornar seres melhor. Então, eu falo que a constelação é uma filosofia de vida. Né? Depois que você passa a entender tudo isso e vivenciar, você observa que realmente a gente tem um longo processo pela frente. E é um longo processo de reconexão com as nossas raízes, né? Que é o que nos estrutura e nos dá força para ir além, né? Então é muito bonito. Eu sou suspeita também, por também ser consteladora apaixonada pelo tema, né? É um negócio que dá para falar muito. Mas, resumidamente, né, para as pessoas que vão se conectar com esse nosso bate-papo aqui, quem tem problema com relacionamento, quem tem problema normalmente com a conexão com o corpo, com a questão da nutrição, peso, né? Seja o excesso ou a falta de peso, né? E quem tem problemas de realização na carreira, sucesso profissional, todas essas questões vêm da desconexão ou de problemas na relação com o feminino em si, ou com a mãe, seja homem ou mulher, é isso? Isso, a gente pode dizer que passa por esse lugar, né? Perfeito. A constelação, ela não diz que é ou isso ou aquilo. Perfeito. É isso e aquilo, né? Então, se você tem realmente, né, problemas com dinheiro, né? Se o dinheiro não chega, né? O sucesso tem a face da mãe. Então, se o dinheiro não vem, essa abundância financeira não chega até você. Se você tem problemas com o seu corpo, né? Tanto a obesidade como aquela pessoa que tem bulimia, anorexia, vai precisar olhar para a relação com o feminino, né? Se você tem problemas com o parceiro afetivo, tá numa relação ali de dependência emocional, muitas vezes numa relação abusiva, provavelmente está numa lealdade inconsciente ou compensando algo, vai precisar olhar para o seu feminino. Os problemas de saúde de origem uterina também, né? A própria infertilidade. Débora, tudo isso é culpa da minha mãe? Não, calma, pera. A gente está falando do feminino, né? A gente tem que olhar para as nossas raízes, para a nossa origem. Então, o campo, ele vai te mostrar se é aqui com a mãe, é lá com vovó, é mais para trás. Onde está esse emaranhamento? Aonde tem aquele ponto que ficou travado e que precisa ser liberado. Então, num campo de constelação, numa vivência, num movimento sistêmico, a gente consegue identificar. Mas, em tese, o sintoma que a gente observa na nossa vida é isso. A escassez financeira, problema de saúde, o excesso de peso, né? Enfim, tudo isso que a gente já acabou de falar aqui. Maravilhoso. E a mãe, ela é nutrição, né? A mulher, ela vem com essa energia, né? Da nutrição, da doçura, da felicidade, assim, de harmonizar, de multiplicar, né? Então, toda vez que a gente tem dificuldade nessas relações, né? Sejam as relações até de amizade, relações afetivas, como você mesmo trouxe, né? De relacionamentos, às vezes, abusivos, tóxicos, né? Mas até a relação para parcerias, a relação de amigos mesmo, né? De colegas de trabalho. Se a pessoa apresenta muitos desafios em fazer essa amizade, de criar, né, essas conexões, isso também vem de uma desnutrição aí do feminino, né? Ela vem também dessa origem. Da né? própria identidade feminina, da construção da identidade feminina dessa mulher. Porque o que é a nossa identidade feminina? A nossa identidade feminina, ela vai passar pelo nosso útero, que vai passar pela nossa mãe, que vai passar pelas nossas ancestrais. Então, a pergunta seria, como você se relaciona com a sua mãe, com a sua avó,
com as suas tias. Se você observar a relação que você tem com as suas origens, você vai transferir essa relação para sua colega de trabalho, né? Enfim, você percebe que da forma como você age e reage ali com a sua mãe, com a sua avó, se você ainda tem ela, você acaba reagindo também com a sua colega de trabalho, com sua amiga, se você tem ou não, porque às vezes você exclui completamente o seu feminino e você percebe que você é rodeada por amigos e não amigas, né? Porque de fato você precisa olhar para essa identidade feminina. Então eu gosto muito de falar, quando eu falo dessas questões, eu gosto de falar da nossa identidade feminina, que ela foi forjada em cima das nossas vivências com o feminino e da nossa origem, né, da nossa ancestralidade. Como é que era a relação da minha avó com a minha bisa, né? Como foi a relação da minha mãe com a minha avó? Se eu olhar para elas, eu já vejo que sou um espelho da relação delas e que projeto isso no outro também. Então é muito lindo a gente poder se reconhecer nesse lugar a tempo de se curar também e equilibrar, né, esse feminino dentro de nós. Exatamente. E um reflexo disso é também nas organizações, né? Porque tudo que a gente não cura no nosso sistema de origem, nosso sistema familiar, a gente projeta nas relações de trabalho, né? Então é justamente essa desconexão, às vezes, com a mãe, com a avó, a gente projeta numa chefe mulher. Né? Então, quando tem essa relação de hierarquia, né, onde a gente tem uma chefe, a gente tem problema com a chefe. Então, ó, se você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, tem dificuldade com aquela chefe que pega no seu pé, que você conflita, que sempre tem um problema, que nunca o que você faz está bom, que não é suficiente, que você não está ali, né, sendo reconhecida, que você está querendo sempre se provar. Se tem um embate, um conflito com a chefe mulher, você precisa olhar para esse lugar de reconectar com o seu feminino, com o feminino em você, né? E com a relação com as ancestrais mulheres do seu sistema. A chave está aí. O próprio trabalho em si, Josi, porque o que eu observo, e o próprio Bert também trouxe isso, é que o trabalho, ele representa a segurança, e a segurança está relacionada também à mãe. Então, muitas vezes eu estou em um trabalho onde a minha, né, não ressoa mais para mim, minha alma não se sente mais confortável ali, mas aquele trabalho, ele me traz a segurança que eu não tive ou que eu busco, e aí eu não consigo me desconectar daquele trabalho. Então, são percepções que quando chega assim, a gente, opa, nossa, tem um nozinho aqui, eu preciso soltar, né? E aí, quando você vai olhar no campo ou através de uma vivência, você percebe que está totalmente conectado à mãe ou a alguma das ancestrais. Então, tem muito disso. E é legal trazer essa percepção, porque eu sei que a gente se conecta através de histórias. Então, contar a minha história vai fazer com que muitas pessoas se conectem comigo. Falar isso ao trabalho, né? Essa segurança que o trabalho traz, a gente correlaciona muito à segurança da mãe, né? Aquele conforto de mãe. Aquele quentinho do útero, né? Exato, exato. Tá muito associado também. Nossa, é muito lindo, né? Porque quando a gente tem esses desafios, a gente não imagina de onde vem, né? Qual que é a raiz de tudo isso, né? Onde é que tudo isso começou? E uma coisa que eu gosto muito de trazer à consciência é: não começou com você. Normalmente isso já tá lá atrás. E como muito bem a Débora nos falou aqui, não é culpa da sua mãe, gente. Pelo amor de Deus. Vamos sair desse lugar de vítima, de criança, que precisa apontar um culpado, né? Então, se você revive esses processos, é porque a tua alma se identificou e pegou essas dores. Exato. Não porque, ai, meu sistema familiar, aí é culpa da minha avó, da minha bisavó, dos meus ancestrais. Não, a constelação, ela não tá buscando encontrar o culpado. Como muita gente, às vezes, vai para esse lugar, né? Querer buscar onde que tá o problema. E a constelação, ela é só uma possibilidade de você ver o que você não via, o que está inconsciente, né? Eu falo assim que é muito lindo, que é como se a gente tivesse acesso ao nosso inconsciente, fosse lá dentro, acendesse a luz, porque lá tá tudo escuro, e a gente fizesse uma foto de como tá lá dentro. E aí a gente pode ressignificar
essa imagem que a gente encontrou lá dentro de nós mesmos. Então, processos sistêmicos, processos terapêuticos com constelação jamais estão em busca de um culpado, muito pelo contrário, né? Eles estão em busca de você encontrar a verdade dentro de um monte de historinhas que contaram pra gente, que a nossa criança registrou como imagens, Exato. né? A nossa criança buscava determinadas coisas, se prendeu em traumas, se prendeu em dramas, né? A nossa criança ficou presa em um monte de imagem congelada. Sim. E aí o processo sistêmico ele vem como trazendo luz e nos ajudando a acessar não para reviver momentos de dor, porque isso não é necessário. A gente vai acessar de um lugar amoroso, sendo conduzido de forma segura, a olhar tudo isso, a compreender o que eu não compreendia até agora. A partir de uma outra ótica. A partir de um outro olhar. É. E como dizia, né? Como dizem todos os consteladores que eu conheço, depois que você vê, não tem como desver. Eu falo sempre que é como se a gente trocasse a lente, né? Perfeito. E pudesse enxergar a partir de uma outra ótica. Perfeito. Então, não se trata de dizer que se teve uma situação entre você e sua mãe que te feriu muito, te machucou muito, que ela está certa e você está errado, ou que existe um culpado nessa situação. Muito pelo contrário. É ir para uma postura de adulto, sair da criança ferida. Essa postura é uma postura de concordância, é concordar com o que foi, como foi. Então, não existe certo e não existe errado. O que existe é uma experiência e o que eu aprendo com aquela experiência, né? O que aquela experiência me trouxe. Então, eu falo sempre que, Débora, as pessoas me perguntam, o que eu faço para curar isso, então? Você vai precisar tomar a sua mãe, tomar a vida que veio a você através da sua mãe, com tudo que ela é, com toda a imperfeição que se apresentou até você. E esse tomar é o que as pessoas têm dificuldade. Débora, mas como é que é tomar minha mãe? Eu já constelei, já fiz e parece que não liberou. Tomar é essa postura interna de concordância, de concordar com aquilo que foi, como foi, sabendo que aquela experiência trouxe o melhor para você. Então, é a partir desse lugar que você muda algo dentro de você e que o teu externo pode mudar também. Então, se de fato hoje você quer curar a sua relação com o seu corpo, curar a relação com o alimento, se o teu problema é com o sucesso, né? Se você tá aí, faz força e o sucesso consciente não chega até você, saiba que muito possivelmente você vai precisar olhar para essa relação, para essa primeira relação e aceitar, né? Ir para essa postura de concordância, porque em algum nível, Josi, faltou algo para cada um de nós. Não tem como. Faltou para mim, faltou para Josi, a nossa criança sentiu que em algum nível faltou algo. Então, é concordar que aquilo que faltou foi o melhor para você. E é justamente a experiência que a gente precisava viver para evoluir. Exato. Né? E a nossa missão é encontrar isso que faltava. E a gente mesmo, como adulto, preencher. E parar de procurar pela vida, procurar no outro essa parte que falta, né? Sim. Então é muito bonito esse trabalho, é muito rico, né? Ele engrandece assim a nossa alma, porque é como se fosse preenchendo esses buraquinhos que estavam faltando, né? Então fica um convite para você que é mulher, né? Hoje o convite, nós estamos aqui com a luz rosa no nosso estúdio, agradecendo o apoio do Bruno, daqui da Yada Creative, que nos proporcionou aqui, né, todo esse cenário, a Karina, que deixou tudo lindo aqui pra gente também, aqui do Clube da Transformação, da Constelação. Também, olha, tá sistêmico o clube. Tá muito sistêmico hoje. Aqui do Clube da Transformação, dando todo esse suporte pra gente. Um convite para você, mulher, é participar de uma vivência sistêmica de reconexão com o feminino, de reconexão com a mãe,
que a Débora Possamay, juntamente comigo, vamos conduzir, vamos facilitar esse processo com muitas vivências, que vai ser junto com o Círculo das Deusas, que já está acontecendo, que é um grupo terapêutico também, com a finalidade de cura do feminino, de integração das energias feminina e masculina em nós, né? Que é um trabalho muito lindo que a gente já vem fazendo em ressonância, né? Olha que coisa linda. E fico muito feliz do universo estar unindo esses propósitos do nosso gratidão, servir. Gratidão. E a gente vai convidar todas as mulheres que tiverem tocado tudo isso que a gente falou para estar com a gente no dia 18 agora de maio, aqui no Oca Floripa, no Auditório Ocalize. Nós vamos conduzir essa vivência de forma muito amorosa, honrando aqui o mês das mães, aproveitando essa deixa do mês de maio, para trazer, gente, essa reconexão com o feminino, essa reconexão com a mãe, essa cura que vai liberar, para quem estiver aberto e disponível, para quem se entregar, né? Vai liberar realmente um salto em todos esses assuntos que a gente falou, né? Porque é um reflexo dessa cura, né? A área dos relacionamentos, a área financeira, no sentido de sucesso na carreira, sucesso profissional, e também essa relação com o corpo, com o peso, com o alimento, com a nutrição. Então, se isso também te tocou, chama a gente tem vagas limitadas devido ao tamanho do auditório, né? E será um momento muito especial. Uma vivência de cura, uma vivência de reconexão com o feminino, uma vivência de reconexão com a vida, né? Que vem através da nossa mãe. Exato. Uma vivência de reconexão com a vida é muito forte, né? Porque a vida chegou até nós passando antes por ela, né? O útero da nossa mãe foi a nossa primeira casa, a nossa primeira morada. Então, a gente precisa olhar para esse lugar, a gente precisa se reconhecer dentro desse lugar. E essa vivência vai ser uma vivência muito linda. Eu vou estar junto com a Josi me presenteou com esse convite. Então, é muito bom poder estar aqui em Floripa, facilitando uma vivência sistêmica que tem meu coração, né? Num círculo de mulheres, o Círculo das Deusas. Então, se vocês puderem estar conosco, como a Josi falou, são vagas limitadas. Se você realmente sente o chamado, se ressoa no seu coração, olhar para tudo isso que a gente já falou aqui, se inscreve rapidamente, garanta o seu lugar, e eu espero que eu consiga estar lá e te abraçar e passar toda essa força também de minha e de toda a minha ancestralidade feminina. Que lindo, gente. Então, olha, quem aí tá sentindo o chamado, você, homem, que talvez esteja nos ouvindo também, manda esse convite para todas as deusas que fazem parte da sua vida, seja sua companheira, sua irmã, sua mãe, sua namorada, sua vizinha. Saiba que a sua vida vai ser muito beneficiada. Com certeza. E também quem já faz parte do Círculo das Deusas, manda o convite para amiga, manda o convite para irmã, para vizinha, para mãe, para tia, para todas as mulheres que fazem parte aí também do teu círculo, né? E isso vai fortalecer, porque à medida que a gente se cura, a gente cura as outras também, né? É um belo presente para se dar para as mamães também, de Dia das Mães, se fizer sentido, né? Presenteie a mamãe com uma vivência em um círculo sagrado como esse, vai ser lindo. É isso. Gratidão.